Seu filho é muito agitado? Você não consegue ler ou contar uma história para ele até o final? Você escolhe uma história, começa a leitura, começa a contar, mas não chega ao final porque seu filho é muito agitado. Olá, eu sou Márcia Funk-Dieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. Sim, você mãe, você pai, sabe da importância da leitura na educação, na vida de seu filho. Você sabe que a leitura ajuda muito no desenvolvimento dele, na descoberta de mundo, da linguagem, na descoberta e entendimento do outro e de si mesmo. E são tantos outros benefícios, você sabe disso. E sabe também que lendo e contando histórias, você está ajudando-o a se tornar um leitor. Mas, mesmo sabendo disso, você não consegue contar uma história ou ler uma história ao seu filho até o final, porque ele é muito agitado. Você tenta, mas não consegue terminar. Você já observou isso antes de dormir? Quando você está contando uma história para ele antes de dormir? Você já observou isso durante o dia, quando você conta histórias à tarde ou pela manhã? Não importa, não importa o horário. Você não consegue contar história ou ler uma história para seu filho até o final. Ou, se você consegue ler até o final, é muito estressante. Não dá certo. E por conta disso, você já desistiu várias vezes de contar história. Você tenta, mas não consegue chegar ao final. Então, desiste. A primeira coisa que eu quero trazer aqui nesse vídeo para ajudar você a mudar essa situação é o seguinte: não desista do seu filho. Por mais difícil que seja nesse momento, por mais estressante que seja, por mais trabalhoso que seja para você levar uma história e contar ou ler essa história para o seu filho, não desista. Porque é muito importante para ele. Muito, muito mesmo. Sim, é importante para o desenvolvimento dele, para a descoberta de mundo, da linguagem, para a descoberta do outro e de si, mas mais importante ainda é por causa dos vínculos que se criam entre você e seu filho. Essa conexão nesse momento é muito especial e poderosa. Tem muito afeto envolvido, muito afeto envolvido. E esse afeto cria um elo forte entre vocês. Então, não desista, por mais estressante que seja. Isso vai ser bom para você e muito mais para o seu filho. Você vai lembrar disso que eu estou dizendo mais tarde, quando essa tensão na hora de ler ou contar uma história para o seu filho acabar, quando essa impaciência enfim terminar e o seu filho estiver ali com você, entregue e envolvido nesse momento. Você vai lembrar disso e vai pensar: que bom que eu não desisti. E já que eu falei aqui sobre vínculo, conexão e afeto, quando você conta ou lê uma história para o seu filho, eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante. E eu gostaria muito que você fosse sincero ao responder essa pergunta. Ouve o que eu vou lhe perguntar e antes de responder para si mesmo, pense a respeito e seja muito sincero, muito sincero. Você gosta de contar histórias ou ler para o seu filho? Você sente prazer em fazer isso todos os dias? Responda verdadeiramente. Porque essa resposta
vai lhe ajudar e muito a reverter essa situação que você vive com o seu filho. Dele ser muito agitado quando você conta uma história. E sabe por quê? Isso vai lhe ajudar assim? Porque se você não gosta de contar ou ler história para o seu filho, se você não curte fazer isso, se isso é tenso para você, se isso não lhe dá prazer, pelo contrário, lhe incomoda, você sente frio na barriga e faz por obrigação, essa conexão especial e potente, esse vínculo, esse elo de afeto não se forma. Isso não acontece. Esse momento é só mais um momento para preencher tabela. Ele é frio. E o seu filho pode ter certeza, sente isso. Ele percebe esse sentimento que vem de você. E sabe como ele percebe? Através da sua voz, do seu semblante e do seu corpo. Quando você não gosta do que você está fazendo, e você deve saber muito bem disso, não é só na questão de contar histórias ou ler, é em tudo na vida. Se você não gosta do que está fazendo, você deixa transparecer na sua voz, no seu olhar, no seu corpo. Se eu não gostasse de estar aqui compartilhando com você, mãe, com você, pai, para lhe ajudar a formar um filho leitor, você perceberia na hora, na minha fala, no meu olhar, no meu corpo. Mas se você percebe que eu faço isso com amor, com entrega, é porque eu deixo transparecer. Porque eu gosto demais disso. Isso me faz um bem danado. E a mesma coisa acontece com você lá junto do seu filho quando você está lendo ou contando uma história. Ele sente que você não gosta. Porque o seu olhar não traz esse brilho. O seu semblante não mostra essa satisfação. O seu corpo não está para aquele momento. Se percebe no seu corpo essa tensão, o estar ali por obrigação. E o seu filho sente isso, e isso o incomoda. Ele não entende o que está acontecendo, mas isso o incomoda. O incomoda a ponto de deixá-lo agitado. Ele não quer mais ouvir, ele não quer ficar ali. E ele quer que isso pare. Porque a forma como você está entregando essa história não está sendo legal. E isso é um outro ponto que eu vou chegar agora. Porque se você não curte, se você não gosta de contar, a entrega dessa história também não vai ser intensa. Não vai envolver o seu filho. A história está saindo de você de um jeito frio. A sua voz não traz emoção. Você não expressa emoção. Essa voz está saindo nua, crua, fria. É como se comêssemos algo sem sabor. É tão ruim comer uma comida que não tem sabor nenhum, não é? Ou é tão ruim tomar um café delicioso morno. Dá até uma dor de barriga. E é assim que o seu filho está sentindo essa história quando sai de você, desse jeito, sem gosto, sem sabor, morna. Ele não curte também. Dá dor de barriga, ele não quer, ele fica agitado. Você já observou como essa história está saindo de você? Você já observou a sua voz? Seu semblante, o seu olhar?
o seu corpo? Só quando você tem consciência disso é que você percebe e pode mudar. Sim, você pode mudar. Porque você está contando, lendo para o seu filho. E você vai continuar contando assim, sem empolgação, sem sabor, não surpreende, não emociona, não encanta. Como uma criança vai prestar atenção numa história se ela não o encanta? Se você não está o encantando. E isso só acontece se você tomar consciência do seu jeito de contar. Esse jeito precisa ser apaixonante. Você precisa estar apaixonado por esse momento, por essa história, e ela vai sair assim, apaixonante. E vai surpreender, encantar o seu filho. Mas para que isso aconteça, você precisa estar com o seu filho 100%. Corpo, mente, coração. Estar com ele, olhando para ele. Não é estar um pouquinho. Não é estar um pouquinho, porque esse pouquinho não é o suficiente. O seu filho precisa de você inteiro. Você precisa estar ali para ele. Você entende que se você não está por inteiro, e essa história não o encanta, se ela é passada de uma forma morna, sem sabor, isso vai causar no seu filho um estranhamento e isso o agita. Ele não quer ficar ali, ele não quer ouvir, por isso que ele fica agitado, por isso que ele fala, por isso que ele se movimenta, por isso que ele sai do lugar, por isso que ele mexe no seu livro, por isso que ele fica fazendo interferências o tempo todo. Pensa um pouquinho, mãe. Pensa um pouco, pai, como está esse seu jeito de contar? Está transparecendo. Está transparecendo. Eu já trouxe aqui 2 fatores bem importantes que podem estar causando a agitação em seu filho. O primeiro fator é o que você sente em relação a esse momento com o seu filho. Qual é o seu sentimento em relação a esse momento? E o outro fator é como você está contando essa história, como você está lendo essa história, como você está entregando essa história para o seu filho. Se você prestar bem atenção nesses 2 fatores, você pode mudar. Você e o seu filho precisam viver esse momento com prazer. Isso precisa ser prazeroso para vocês 2. Só assim é que vai ser legal e vocês vão curtir. E a forma como você está entregando essa história, como você está contando essa história, vai prender a atenção do seu filho e ele vai ficar envolvido nessa história e controlar a agitação. Você vai perceber que ele está entregue também. E essa agitação vai diminuir, até que lá pelas tantas, ele vai estar calmo com você. 2 fatores que eu trouxe aqui importantíssimos para mudar essa situação de verdade. Mas eu posso alavancar outros fatores ainda. Como, por exemplo, quando você conta uma história. Você está lá contando uma história ou lendo para o seu filho. Você costuma parar a sua leitura, a sua contação, para chamar a atenção para algum personagem, alguma situação, para falar alguma coisa? Você costuma fazer paradas o tempo todo? Porque se você costuma fazer isso, você está desviando o seu filho do caminho. E qual é o caminho? É viajar no mundo da imaginação.
Se ele está lá, indo para esse lugar e você para essa viagem para falar, para perguntar, seu filho não vai seguir. Ele não vai mais conseguir seguir esse caminho porque você o trouxe de volta. Pense um pouco numa viagem que você está fazendo, tá? Com o seu carro. Você pegou o seu carro e vai viajar. Você está num ponto e quer chegar em outro ponto. Você sabe o tempo que vai levar saindo daqui e indo para cá. Né? Você tem um tempo destinado para isso. Você vai levar 1 hora para chegar aqui. Mas se você está indo para esse caminho e resolver entrar em cada estradinha que aparecer na lateral para ver para onde vai, onde leva, você vai levar muito mais tempo para chegar ali. Porque você está desviando o caminho. E isso acontece quando você está lendo ou contando uma história para o seu filho. Quando você está indo para esse caminho mágico da imaginação e você fica desviando, vai levar muito mais tempo para chegar lá. E nesse caso, ele não chega, porque o interesse pela história se foi, partiu. E o seu filho, como ele está? Agitado. Ele ficou agitado porque ele não consegue mais prestar atenção. Além disso, como você está encaminhando o seu filho para esse momento? Como é que você está fazendo a transição do que ele estava fazendo, o que estava acontecendo antes, para esse momento da leitura, da contação de histórias, para esse momento que vocês vão viver? Como é que está sendo essa transição? Essa transição é tensa? É feita na obrigação? Ou você estimula? Você aguça a curiosidade do seu filho? Você desperta o interesse dele? Você faz com que esse momento seja algo maravilhoso? Que o que vem agora vai ser muito legal. Como é que é esse encaminhamento do que ele estava fazendo para o que vai acontecer? Isso é muito importante também. Isso pode deixar o seu filho mais tranquilo ou tenso, agitado. E o ambiente? O ambiente que vocês estão vivendo esse momento. Como é esse ambiente? É um ambiente gostoso? Que vocês dois estão legais ali? É um ambiente calmo, tranquilo? Sem interferências de uma televisão, de um celular ou de outras coisinhas mais? Esse é o momento para vocês viajarem juntos nesse mundo da imaginação. É o momento em que essa conexão, esse elo acontece. E as interferências externas, se são demais, atrapalham demais essa viagem. E aí o seu filho fica agitado. Não quer ir para lugar nenhum. Ou melhor, até quer ir para algum lugar, mas não para o mundo da imaginação. Ele quer lá pegar o que está chamando a atenção, o que faz barulho, ou olhar para aquilo que está desviando a sua atenção. E por fim, eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Você, mãe, você, pai, sabe que o seu filho se espelha em você. Que você é o exemplo. Ou seja, pais acabam influenciando os filhos. Aquilo que você costuma fazer, o seu filho vai olhando e vai adquirindo esse hábito também. Então nós temos que ter, bastante cuidado naquilo que nós estamos fazendo diariamente, naquilo que nós estamos falando diariamente. Porque os nossos filhos, eles olham, eles ouvem e passam a fazer assim. Quantas vezes você pegou seu filho fazendo alguma coisa ou dizendo alguma coisa e você lembrou que faz exatamente assim? E aí você diz, nossa, ele está fazendo igualzinho a mim. Como ele presta atenção? E eles prestam atenção, eles são esponjas. Eles sugam tudo. Então,
O que eles estão sugando? Nós temos que ter muito cuidado. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Você não consegue contar histórias ou ler para o seu filho porque ele está muito agitado. E como você está quando conta uma história ou lê? Você está agitado também? Pensa um pouco nisso. Os nossos filhos são esponjas. Então talvez a agitação do seu filho é o reflexo da sua agitação. O seu filho está agitado. Talvez você também esteja. O seu filho não quer ouvir essa história até o final. Talvez você também não queira mais contar ela até o final. O seu filho não quer ficar ali. Talvez você também não queira. O seu filho quer fazer outra coisa. Talvez a sua cabeça também esteja em outro lugar. Os nossos filhos são reflexos de nós mesmos, muitas vezes. Você influencia o seu filho. Então, é bem provável que ele está sentindo essa agitação vinda de você. E você nem percebeu ainda. Pense sobre isso. Se você pensar e agir sobre esses pontos que eu trouxe nesse vídeo e mudar um pouco a forma como você está contando ou lendo uma história, como você está naquele momento, se você mudar esses pontos que eu trouxe aqui, você vai sentir uma grande diferença no momento que acontecer essa contação de histórias, essa leitura lá na sua casa, com o seu filho. Você vai perceber que ele está mais calmo, que o seu filho está mais calmo, porque ele está envolvido, ele está sentindo essa alegria, esse amor, essa calma, esse entusiasmo, esse desejo de estar ali de você. E isso passa para ele e ele passa a fazer da mesma forma. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero relembrar a primeira coisa que eu lhe disse no início desse vídeo. Pai, mãe, não desista do seu filho. Ajude-o a se tornar um leitor. Então, se acalme. Acalme o seu coração. Respire fundo. Não se culpe tanto. Apenas se entregue, viva esse momento ao lado do seu filho. Curta estar ali. Aproveite esse instante. Aproveite por inteiro esse instante. E não faça isso uma vez, duas, algumas. Faça sempre, todos os dias. Porque é assim que seu filho vai tomar gosto e você também. E é assim que esse vínculo acontece, essa conexão acontece. Pense na maravilha que acontece todos os dias. Você poder viver esse tempinho precioso com seu filho. Um dia ele vai crescer. E aí você vai sentir saudade desses momentos. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você achou importante, deixa o seu like, deixa um comentário. E mais, compartilhe com outros pais também. Talvez esse vídeo possa ajudá-los a entender o que está acontecendo quando seu filho está agitado assim e vai começar a prestar atenção nesses pontos que eu trouxe aqui. Um abraço bem apertado e nos vemos
na próxima conversa. Tchau, tchau!